Olá pessoal, eu sou o Ricardo Tchaikovsky e nós estamos com mais uma aula sobre magia cerimonial clássica. Essas aulas elas tentam, na medida do possível, passar da maneira mais fiel possível como os magistas da antiguidade enxergavam e praticavam a magia. Logicamente, como se trata de um curso didático que visa ensinar tanto os novatos na magia quanto aqueles que são mais experientes, e também devido à nossa influência cultural, afinal nós somos frutos do nosso tempo, algumas coisas são adaptadas, mas eu tento ter o cuidado de não profanar os conhecimentos sublimes com minhas próprias interpretações. Então eu tento passar na medida do possível a maneira como os praticantes tradicionais da magia enxergam a magia, tá? Em outros módulos a gente pode tratar da magia cerimonial moderna, mas por enquanto nós estamos tratando de magia cerimonial clássica. Dito isso, hoje eu vou me aprofundar um pouco na questão dos quatro elementos, mais precisamente na maneira que eles se aplicam dentro desse tipo de magia. Como eu já falei na aula 2, um dos conceitos fundamentais para o mago da antiguidade era o conceito de Deus absoluto. Então, dessa energia primordial, que eles chamavam de Deus absoluto, surgiu todas as coisas manifestas. Vocês devem lembrar que no começo dessas aulas eu disse que a primeira consciência que emergiu da grande sombra foi a luz, ou seja, Lúcifer. Acontece que assim que a luz surgiu, surgiu também as trevas. Em outras palavras, nossa realidade ela é baseada em um conceito dual de energias que se complementam. Os orientais chamam essas energias de Yang e Yin, né? Em algumas escolas chamam de energia positiva e negativa, masculina e feminina, penetrante e penetrada, luz e sombra, calor e frio, etéreo e denso, entre outros nomes, né? Mas essa noção de dualidade que permeia quase todas as escolas de filosofia mágica. Se imaginarmos que no início dos tempos essa energia primordial ela se dividiu em duas, então a manifestação de Lúcifer deu origem a duas forças, Yin e Yang, né? Criou a dualidade do universo. Antes disso só existia a unicidade, só existia o que nós chamamos dentro da nossa tradição de a grande sombra, mas do que outras tradições têm outros nomes, mas era o tempo antes do tempo existir, era a existência antes da existência. É um conceito metafísico difícil de a gente entender, mas presente em todas as culturas mágicas do mundo. Então, mais tarde, essas duas energias, né, Yin e Yang, que surgiu dessa dualidade do próprio ato de manifestação, de criação, então elas se dividiram novamente, originando-se quatro energias, que são fogo, que é o Yang Yang, água, Yang Yin, ar, Yin Yang e terra Yin Yin, que também são conhecidas como fogo espírito, água emoção, ar razão e terra físico, que são as energias que nós aprendemos aí na aula anterior. Né? Então, se você não assistiu a aula anterior, assiste lá. Tem alguns apontamentos também que eu coloquei nos arquivos dos assinantes aí acima de aprendiz. Eu enviei um modelo utilizado pelos alquimistas sobre os quatro elementos, que é bem interessante. E recomendei que vocês estudassem filosofia para entender também melhor essa noção dos quatro elementos. Então, ou seja, o que nós chamamos de quatro elementos na aula anterior nada mais são do que a maneira como essas duas energias primordiais interagem. Então, o universo é pura informação. E a maneira que essa informação se propaga
ele dá forma à nossa realidade. Acontece que todas essas interações dessas duas forças, Yin e Yang, elas acontecem em níveis de intensidade diferentes, ou seja, elas acontecem em graus. E os ocultistas eles mediram esses graus na medida do possível, e foi assim que eles catalogaram os planos de existência. Né? Então, os três planos de existência, né, que algumas tradições chamam de plano físico, plano astral e plano espiritual, né, os nossos corpos também, né, o corpo físico, a mente e a alma, ou corpo, a alma e espírito, dependendo da tradição, né, eles foram catalogados porque são a interação dessas duas forças em níveis diferentes.